Salve Maria Santíssima. Livro da Escola da Perfeição Cristã Santo Afonso de Ligório. Benefícios, efeitos do andar na presença de Deus. O andar na presença de Deus é chamado, com razão, o fundamento da vida espiritual. Consiste ele nisso, que se evite o pecado, se pratique a virtude e se una mais intimamente possível com Deus. Ora, são justamente essas três coisas que opera o andar na presença de Deus. Ele conserva a alma afastada do pecado, excita a prática da virtude e faz que ela se una a Deus por meio de seu santo amor. Quanto ao primeiro efeito, a preservação do pecado, não há meio mais eficaz para refrear as paixões, para resistir às tentações e, consequentemente, para evitar o pecado do que a lembrança da presença de Deus. Santo Tomás diz: se pensássemos sempre na presença de Deus, nunca faríamos, ou então só raramente, coisa alguma que lhe desagradasse. É o opúsculo 58. Segundo São Jerônimo, a recordação da presença de Deus fecha a porta de todos os pecados. E, de fato, se os homens não ousam transgredir em presença de seus príncipes, de seus pais ou superiores, os seus preceitos, como poderiam infringir os mandamentos de Deus se pensassem que ele os vê? Santo Ambrósio conta que durante um sacrifício que Alexandre Magno oferecia no templo, um pajem preferiu deixar-se queimar a mão a cometer a irreverência de deixar cair a tocha que sustentava. Ora, se o respeito para com seu rei pôde fazer que esse jovem, para não faltar com ele, vencesse a natureza, quanto mais poderoso ajunta o Santo Doutor. Não será o pensamento da presença de Deus para levar uma alma crente a vencer todas as tentações e a suportar, antes de tudo, os tormentos, do que ofender a seu Deus e Senhor diante dos seus próprios olhos. Os homens só por isso caem em pecado, porque perdem de vista a presença de Deus. A causa de todo mal, diz Santa Teresa, está em que não pensamos na presença de Deus, mas antes o julgamos muito longe de nós. Antes dela, já o dissera Davi, não há Deus diante dele, por isso seus caminhos são manchados em todos os tempos. Salmo 10, versículo 5. E a citação de Santa Teresa de Ávila é no Caminho de Perfeição, na parte 29. O abade Diócles chega até a dizer que aquele que perde da memória a presença de Deus torna-se um animal ou um demônio. E ele tem razão, porque um tal homem será sempre assaltado por seus desejos sensuais ou diabólicos, e não terá força para resistir-lhes. Do outro lado, os santos acham nesse pensamento de que Deus os está vendo, a força para resistir a todos os ataques do inimigo. Esse pensamento ajudou a nossa querida casta Susana e a deu coragem para repelir os dois libertinos que a queriam seduzir ao pecado, apesar de a terem ameaçado com a morte. Prefiro antes cair, sem esse pecado nas vossas mãos, disse ela, com inabalável constância, do que pecar na presença de Deus. Daniel 13, versículo 23. Esse pensamento converteu a uma mulher depravada, que não se envergonhara de tentar Santo Efrém ao pecado. O santo dissera-lhe que, se quisesse pecar, deveria ir com ele no meio da cidade. Mas como se poderá cometer um tal pecado na presença de tanta gente? Perguntou-lhe ela. E como se poderá pecar na presença de Deus, que vê tudo? Respondeu Santo Efrém. Ouvindo essas palavras, a mulher rompeu em pranto, pediu perdão ao santo e adjurou a que a auxiliasse no caminho da salvação. Santo Efrém internou-a em um claustro, onde levou uma vida edificante e chorou até a morte os seus pecados.
Coisa semelhante se deu com o santo abade Pafúncio, a respeito de uma outra pecadora chamada Thaís, que lhe dissera que ninguém haveria de ver seu pecado além de Deus. O santo respondeu com voz muito grave: Crês, portanto, que Deus te vê e queres, entretanto, pecar? Thaís sentiu-se ferida por essas palavras. Entrou em si e começou a detestar sua vida vergonhosa. Trouxe seus móveis, seus vestidos e joias, que adquirira por sua vida escandalosa, e amontoando tudo isso em uma praça pública, ateou-lhe fogo, e dirigiu-se em seguida para um convento, onde jejuou durante 3 anos a pão e água, repetindo as palavras: Ó vós que me criastes, tende piedade de mim. Decorrido esses 3 anos, teve uma santa morte. Logo após sua morte foi revelado a um discípulo de Santo Antão, Paulo o Simples, que essa feliz pecadora recebera um trono de glória entre os santos do céu. O pensamento da presença de Deus nos ajuda, pois, a evitar o pecado. Digamos, portanto, ao Senhor, como o piedoso Jó: Ponde-me, Senhor, junto de vós, e arme-se contra mim a mão de quem quer que for. Jó 17:3. Ó meu Deus, fazei-me lembrar de vossa presença, fazei-me pensar que toda parte que vós me verdes, que venham então os meus inimigos, que eu certamente os vencerei. São João Crisóstomo diz: se nos conservarmos sempre na presença de Deus, não só não pensaremos em coisas más, mas também não as diremos, nem as faremos, porque estaremos persuadidos que Deus observa todas as nossas ações, ouve as nossas palavras e vê todos os nossos pensamentos. Quanto à prática das virtudes cristãs, é a recordação da presença de Deus igualmente um poderoso meio para isso, com que valentia não combatem os soldados na presença do seu rei. O pensamento de que os observa o príncipe, que os pode recompensar ou punir, aviva sua coragem e força em alto grau. Se igualmente pensássemos que em tudo que fazemos o olho de Deus está voltado para nós, certamente nos esforçaríamos para fazer tudo bem e com pura intenção, sem buscar outra coisa que o exclusivo agrado de Deus e sem nos importar com os homens. São Basílio diz: se alguém se achasse na presença de seu rei e de um simples camponês, certamente procuraria agradar ao rei, sem se incomodar muito com o que agradasse ao camponês. Da mesma forma, se esforça aquele que anda na presença de Deus a agradar unicamente a Deus, seu Senhor, que observa todos os seus atos e não as criaturas. Quanto ao terceiro, o terceiro efeito é a união com Deus. É verdade incontestável que o amor é alimentado pela presença do objeto amado. Isso se dá até com os homens, apesar de descobrirem tanto mais faltas em nós, quanto mais convivem conosco. Muito mais se aumentará, pois, o amor de Deus na alma, se ela o tiver continuamente diante dos olhos, porque quanto mais se trata com ele, tanto mais brilha sua beleza e amabilidade. Para se permanecer na união contínua com Deus, não basta fazer uma meditação de manhã e à noite. Se retira do fogo água fervendo, diz São João Crisóstomo, retoma logo a sua natural frieza. Por isso, deve-se estar atento a conservar, fora da meditação, o fogo do amor por meio da recordação contínua da presença de Deus. O venerável Henrique Suso se dedicou com especial zelo a este santo exercício e chegou a tal grau de perfeição que se entretinha sem interrupção com Deus por meio de aspirações amorosas. Santa Gertrudes alcançou também tal perfeição nesse ponto que o Salvador, referindo-se a ela, disse a Santa Matilde: essa alma me ama
essa alma, minha muito amada, anda sempre na minha presença e se esforça sempre por cumprir a minha vontade e fazer todas as suas ações para a minha maior glória. São Bernardo, quando nos seus primeiros anos de vida religiosa se sentia desanimado ou tíbio, pensava em alguma pessoa piedosa, que é ausente, que é mesmo falecida. E isso bastava, como ele nos conta, para que a alegria e o fervor no amor de Deus voltasse imediatamente à sua alma. Quanto mais útil não será, pois, para uma alma que ama Deus, o pensamento de que Deus está perto dele e deseja o seu amor. Davi sentia-se cheio de alegria e consolação ao só pensar em seu Deus. Lembrei-me de Deus e me deleitei. Salmo 76, versículo 4. Por mais aflita e desconsolada que se ache uma alma, se ela ama a Deus, se sentirá certamente consolada logo que pensar em seu muito amado Senhor. Por isso, aqueles que estão cheios do amor de Deus conservam a tranquilidade e a paz, porque assim como o girassol se volta sempre para o sol, também eles em tudo que lhe sucede e em tudo que fazem se esforçam por ter a presença de Deus diante dos olhos. Quem ama verdadeiramente, diz Santa Teresa, pensa sempre no objeto amado. Livro da Vida, capítulo 13.